Olá, bem-vindo ao Átomo Quântico. Hoje vamos falar um pouco sobre o amor sóbrio. Esse foi um dos temas escolhido por vocês, entre muitos outros que a gente traz aqui, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o assunto. Nós já falamos aqui algumas vezes da diferença entre emoções e sentimentos, que emoções seriam questões mais puras, os sentimentos são mais elaborados. Então, uma emoção por si mesma, ela é um arquétipo muito puro. Então, um ser humano que age por pura emoção, ele está sentindo totalmente a questão, sendo tanto amor, quanto raiva, quanto medo, quanto tristeza, etc. Conforme ele vai adquirindo conhecimento, vai vivendo, vai entendendo a vida pela ótica dele, ele vai adquirindo inteligência. E essa inteligência vai fazendo com que seja desenvolvida esses sentimentos, perdão. É onde há uma mesclagem entre essas emoções e o intelecto começa a construir uma opinião sobre personalidade, uma decisão sobre determinado assunto. Então veja que o sentimento é a construção de emoções e fatores lógicos. Nessa questão, conforme também mencionamos aqui algumas vezes, nós temos muitos conceitos defasados, esvaziados, pela mal aplicação desses conceitos. Um deles é o amor. Já falamos aqui, né? Quando falamos de amor, nós associamos a sofrência, a algo que nos faz mal de alguma maneira, então nós perdemos o sentido da questão. É normal, natural hoje em dia nós termos uma propensão, uma afinidade a esperar sempre o pior da vida. Então quando tudo tá indo bem, tem alguma coisa aí que vai acontecer que vai justificar eu ficar mal. Sempre tem essa questão, né? Quando tudo começa a dar certo, a gente boicota de alguma forma. Nós esperamos da mídia, de tudo, o pior. Então nós despertamos o pior de nós mesmos ao nosso redor. Existem questões filosóficas que falam que o homem faz a sociedade faz o homem. Nós vemos que são visões da mesma causa, onde na verdade todos se fazem, todos se influenciam. O homem por si influencia os demais por si influenciam o homem. Então é uma rede mental, né? Então nós conseguimos concatenar esses conceitos e perceber que eles se encaixam, eles se complementam. Veja que nós entendemos que existem questões materiais, mas que existem questões por trás das materiais. E para a gente conseguir chegar no centro da questão, nós temos que mergulhar nessa questão mais sutil do plano das ideias, que é de onde a matéria se espelha. Falando da questão do amor, pelo esvaziamento do conceito, onde nós associamos mal o conceito, a palavra e muito mais a aplicação, entendemos amor sóbrio aquele que é constante. Nós entendemos que o universo ele é ondulatório, ele oscila, porque ele vai se adaptando à medida que é necessário. Mas essa questão de amor sóbrio, que é aquele estável, é numa questão de manter a sobriedade, manter a lucidez, independente do que aconteça. Essa é a questão também do amor incondicional. Nós começamos a entender, à medida que vamos ouvindo os problemas dos demais, por que aquilo acontece, né? Você já ouviu isso aqui também? Então, quando alguém está contando um problema e nós realmente ouvimos o que está acontecendo, nós percebemos que há um motivo por trás do problema. E, em conclusão, entendemos que esse indivíduo está sofrendo. Todo problema é uma projeção de um trauma que existe em algum momento do tempo e essa pessoa alimenta isso, muitas vezes desconhecendo o porquê, desconhecendo que isso existe. Então fica muito difícil ajudá-la. E em consequência de tudo aquilo que nós somos ensinados a preferir, a gostar, a pensar, então nós deixamos de pensar em nós para buscarmos preencher um vazio que nós não sabemos do que é composto, mas nós sentimos isso dentro de nós. Então essa busca compulsória de preencher esse espaço de alguma forma, onde muitas vezes o que encontramos para preencher esses vazios? Conceitos rasos, circunstâncias rasas, conexões rasas. E se nós podemos olhar para tudo isso e pensar, nossa, o mundo está ruim. Na verdade, o mundo está desinformado. Nós temos pouca informação do que seria a plenitude dessas emoções, desses sentimentos, o que eles significam. Então, para isso que entra aquela questão do orar e vigiar, a introspecção, parar para pensar um pouco. A questão do amor entendemos que
é de onde a vida é provida, é como se fosse um combustível para que a vida continue existindo e sempre continuará existindo. Existem, claro, os indivíduos que nadam contra a maré, e nós percebemos isso quando há doenças, há problemas. Então, se há um fluxo de abundância e amor, tudo aquilo que se opõe a isso escolhe outra direção. Nós entendemos que na unidade existem as questões das polaridades. Então, falando dessa questão da paixão, né, a paixão que seria o amor mesclado com medo, ou tristeza, mágoas do passado, então nós projetamos um desejo em alguém por uma frustração passada, uma questão complexa, mas só para trazer brevemente o conceito, nós vemos que a paixão é aquela questão de aquele desejo de ter aquilo, seja um objeto, seja um indivíduo, seja um emprego ou qualquer coisa. Quando esse desejo é saciado, veja que, como nós podemos explicar, o desejo é um canal que conecta a consciência a alguma coisa. Na verdade, essa paixão tenta conectar esses dois. Quando essa conexão acaba acontecendo, você percebe que esse meio continua existindo. Então, na verdade, o fim em si não é a pessoa, não é a circunstância, é esse sentimento que faz mal para a consciência. O indivíduo está tão acostumado a viver naquela maresia, naquelas emoções nocivas, que ele busca sentir isso. Nós podemos interpretar, por exemplo, nessa questão que estávamos falando, tá tudo indo certo, mas tem alguma coisa errada. Essa propensão a buscar o nocivo. Ou quando nós temos a afinidade de encontrar uma série, nos identificar com o vilão, ou de nos identificar com uma música que tem um palavreado baixo. Então é a nossa consciência que está sendo puxada para aquela condição vibratória. Mas mais importante do que é por quê. Por que minha consciência é remetida àquilo? Porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que se espelha, que se encontra nisso daí. Isso é didático em essência, mas para entender por que isso acontece. E na questão da paixão entendemos que ela nunca se justifica, nunca tá bom, sempre tem que ter mais e mais e mais, é uma compulsão, porque é um contexto mal elaborado, né? E na outra questão nós vemos que ela pode se transformar para pro outro lado da polaridade, da balança, né? Que seria a paixão e a violência. Então a violência é o desejo também de ter aquilo, mas que se por vias de paixão, que seria... nós podemos ver que alguns comportamentos que são produtos da paixão poderia ser o complexo de vítima, porque nós vemos que a paixão é pegajosa, é aquela questão de querer ter para si, de abraçar, de sufocar muitas vezes sem perceber. Então quando nós percebemos que isso falha, nós vamos para uma outra tática mental, né, que é a violência, que é tentar obter aquilo a outro custo, a outro preço. Então veja que na verdade são tentativas de suprir esses vazios. E nessa questão do amor, do contexto esvaziado, é o homem tentando, e a mulher, né, falando no geral, de tentar preencher esse vazio emocional, mas não se sabe com o quê, né? Então, como dissemos, nós temos essa sede dentro de nós, mas o que o entorno nos oferece? Pouco. Não pouco em sentido material, mas pouco em sentido profundo. Nós temos muitas questões superficiais, de opiniões, de incertezas, de certezas, de achismos, de inteligência, enfim. Mas é aquela questão de olhar para dentro, de se ver e falar, cara, quem sou eu? O que é isso? O que eu estou buscando? Então, é raro nós encontrarmos indivíduos que se perguntam essas coisas. E quando nós percebemos isso, nós vemos que a busca pelo conhecimento está sendo cada vez mais escassa. Nós vemos que a juventude que está vindo hoje está mais conectada nessa questão virtual, deixando de lado as relações, as interações mais imediatas, que requerem mais cuidados, né? Porque na conexão física, você vê o indivíduo, você interage com ele diretamente, você consegue ter um aproveitamento de informação. Diferente de uma questão virtual, que pode ser manipulado, que pode sofrer alguma alteração, mas que em essência é apenas virtual. E o ser humano ele tem um complexo mental muito maior do que isso. Então nós sentimos essa vontade, esse desejo, né? Um desejo no sentido de buscar alguma coisa. Mas o que é? Então, para ir fechando as ideias, a questão do amor sóbrio é de entender. Entender as diferenças, entender que há problemas que podem surgir, mas que é importante ter a lucidez de entender que temos que lidar com esses problemas com lógica. De entender que isso é igual a isso, que leva aquilo outro, e se eu fizer isso dessa forma, vai gerar tal resultado. Evitar me conduzir a um estado baixo de vibração. Como que eu posso fazer isso? Entendendo mais quem eu sou, entendendo mais quem está à minha volta. E isso se dá pela observação.
Então, nós podemos ver que o amor se mantém caloroso em sua essência. São as consciências que se tornam frias à medida que seus conceitos são rasos de viver as próprias vidas. Então, nessa ausência de interpretação, de autoconhecimento, nós temos pouca sensibilidade para conseguir encontrar e ver o amor que existe em tudo. Então, nós caímos sempre naquele círculo, né? A questão de olhar para dentro. Olhar para dentro. Veja que por trás de tudo que existe tem amor. Por trás dessa lâmpada tem amor, ela está oferecendo a luz dela. Por trás desse aparelho tem amor, porque ele está permitindo que essa gravação seja realizada. Por trás da internet existe amor, porque permite que nos mantenhamos conectados. Por trás do sol, por trás da lua, por trás da casa, por trás de tudo existe amor. Aí cabe ao ser humano olhar para tudo isso e ver interesses, de dizer isso aqui me serve, isso daqui é para isso, aqui para aquilo. Então nós vemos que comportamentos assim justificam, por exemplo, jogar lixo no chão, não pensar no próximo, tratar mal os animais, fofocar, falar mal das pessoas. Então nós vemos que a pessoa se entrega, haja para que eu te veja. Essa é uma grande sacada. Então nós paramos de ver a vida assim e começamos a enxergar a essência dela. O que isso significa de fato? O que isso tem para me mostrar? O que isso tem de didático? E para ter essa conexão profunda é exigido de nós profundidade em ser. Entendem isso? A questão de como que eu posso amar. Amando a mim mesmo, isso requer profundidade. Amar do lado íntimo de tudo que eu fiz, de tudo que eu me arrependi, de tudo que eu sou, até isso que eu vejo, até isso que eu mostro. Todo esse complexo. Tudo bem? Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima.